Olá, eu sou Gabriele Venceslau. Começa agora o programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa vamos entrevistar pessoas que se destacam em diversas áreas do conhecimento para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso estado. O Checkmate é apresentado pelo jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Obrigado, Gabriele. Vamos juntos aqui em mais uma edição do Checkmate. Agora é hora da gente conhecer um pouco mais da nossa convidada do dia. Dulce Mello é professora universitária e pesquisadora na UFRN. Graduada em farmácia pela UFC, ela possui mestrado e doutorado em Química Inorgânica pelo Instituto de Química da USP. Dulce é uma das principais referências nacionais em tecnologia sustentável, como bolsista de produtividade 1A no CNPq. Atua no Laboratório de Tecnologia Ambiental da UFRN, em pesquisas pioneiras em capturas de CO2, células a combustível dióxido sólido e materiais cimentantes para a indústria do petróleo. Além de sua contribuição científica, a professora já orientou mais de 70 estudantes de mestrado e doutorado como inspiração para os futuros cientistas. Com isso, fortalece a pesquisa no Brasil. Professora Dulce Mello, seja muito bem-vinda ao programa Checkmate. É uma honra recebê-la aqui. Obrigada. Bom, para me ajudar a entrevistar a nossa convidada, eu tenho a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Gabriele Venceslau, Ramon Soares, Leandro Juvino e Karen Souza. Bom, professora Dulce, primeiro eu queria saber como a senhora decidiu seguir na área da química e aprofundar ela com os estudos científicos, né, seguir na carreira de docência. Bom, a minha preferência pela química, ela vem de há muito tempo. Antes mesmo de eu entrar na carreira universitária, eu já pensava realmente em trabalhar nessa área. Primeiro, eu queria ser professora. Segundo, ser cientista também era um outro sonho. Então, na minha graduação, eu comecei a dar suporte para os professores da UFC, na área de química, preparando materiais para as aulas experimentais. E cada vez que eu preparava algum material, eu me sentia muito realizada. Porque, assim, para você chegar a ser um cientista, você tem muitos percalços, tem muitos degraus a subir, né? E também você precisa ter muita resiliência. E essa questão da resiliência, ela é muito importante para que você atinja os seus objetivos, né? Eu acho que a química, ela é a maior propulsora na vida de todos nós, né? Por exemplo, se você pensar, tudo envolve a química, tudo, sem exceção, né? Seja na área da saúde, seja na área da sustentabilidade, seja em qualquer área tecnológica, a gente precisa realmente ter um conhecimento básico de química para poder aplicar naquelas pesquisas que são essenciais aos seres humanos, no caso, né? A gente tem que trabalhar com a química pensando na sociedade, o bem da sociedade, e isso é que o cientista deve fazer. É isso, algumas pessoas torcem um pouco o nariz para a química, né? Mas de fato ela está em tudo no nosso cotidiano, nas mais simples tarefas. Mas vamos seguir aqui com a primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Ramon Soares. Olá, professora, seja bem-vinda. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas enxergam na vida acadêmica um mar de dificuldades. E aí eu queria saber de você, o que é que você leva como motivação para continuar pesquisando e participando de novos projetos? A minha maior motivação são vocês, são os alunos, né? Se você não tiver pessoas comprometidas, se você não tiver pessoas que têm vontade de seguir na carreira, ser cientista não é simples. Ser cientista é preciso que você tenha várias ações, que você receba bem as pessoas, que você saiba
lidar com o seu aluno, que você saiba lidar com aquela pessoa que você está formando para a sociedade, porque a gente não forma pessoas para serem únicas dentro de si. A gente forma pessoas para ajudar a sociedade, na sobrevivência, né? E formar alunos, né? Assim, mestrado e doutorado, aliás, só corrigindo um pouco, realmente eu já tive 70 alunos de doutorado formados e mais 70 mestrandos, né? Quer dizer, a minha trajetória, ela é muito dependente de vocês. Sem o ser humano, você não faz nada. Sem a presença e a compatibilidade do conhecimento, você não consegue. Então, o conhecimento, ele não pode ser uma coisa intrínseca só a você. Você tem que passar esse conhecimento para as pessoas que atuam dentro do seu laboratório. E lá no Labitan é assim. Nós temos, assim, atualmente nós temos 60 pessoas dentro do laboratório, entre alunos de mestrado, doutorado, professores e pesquisadores, né? Eu queria aproveitar, professora, já que a senhora falou do Labitan, o que significa a sigla Labitan e o que é esse laboratório? O Labitan é um laboratório de tecnologia ambiental, mas, na verdade, eu chamo o laboratório da sustentabilidade, porque é um laboratório que ele é multidisciplinar. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, que você ser multidisciplinar é muito importante, porque você precisa ter vários conhecimentos. Mas o Labitan é um laboratório que, hoje, ele tem no seu viés o trabalho pela sustentabilidade, ou seja, nós trabalhamos na produção de hidrogênio verde, na produção de hidrogênio sustentável, que é o hidrogênio que vem realmente do lixo. A gente chama do lixo ao luxo, né? Porque o hidrogênio sustentável hoje, muitas vezes, nos aterros sanitários, você queima o metano, o gás metano, né? E o que é que a gente faz? A gente pega o biometano, que vem do aterro sanitário, e você transforma em hidrogênio. Hidrogênio sustentável que vai ser usado nas células a combustível de óxido sólido. Ou então, você pode purificar aquele hidrogênio e armazená-lo para células a combustível e para ter carros movidos a hidrogênio, por exemplo. É um exemplo. Então, o Labitan é um laboratório de sustentabilidade, porque, além disso, a gente faz toda a parte de captura de CO2 lá no laboratório. Esse CO2 ele pode ser aproveitado na fábrica de refrigerantes, mas ele também pode ser transformado em metanol, que é um outro produto com alto valor agregado. Além disso, o Labitan, ele tem as linhas de pesquisa dele muito bem definidas. Por exemplo, nós temos um laboratório dentro do Labitan que trabalha com células solares. Qual é o objetivo? O objetivo é a gente trocar o silício de grau solar, que é caríssimo, por um componente, uma estrutura chamada perovskita, que essa perovskita, ela é uma estrutura química de 4 materiais, por exemplo, e que você vai ter uma célula muito menor, mas que tenha um valor agregado muito maior do que o silício grau solar. Eu te digo que hoje a gente já está testando essa célula e ela está em níveis nacionais. Trabalha nós aqui da UFRN, a Unicamp e uma empresa que surgiu como uma startup e hoje ela é uma empresa já consolidada com dinheiro do Banco Mundial, cerca de 2 bilhões para o desenvolvimento dessas células. E a gente dá suporte para esse tipo de material. Desenvolvemos um projeto junto com a Petrobras recentemente e estamos trabalhando. Além disso, o Labitan,
é um celeiro de conhecimento na história da biomassa. A gente trabalha com biomassa para a produção de combustíveis leves. Ou seja, o Labitan é tudo isso. São muitos projetos, muita pesquisa, muitas iniciativas. E hoje a gente tem no laboratório cerca de 24 milhões só de pesquisas com empresas não brasileiras. A gente vai seguir falando do Labitan com a próxima pergunta, que quem faz é Leandro Juvino. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. Ainda falando sobre o Labitan, eu queria saber como foi o ponto de partida para iniciar esse projeto e como foi esse processo de criação. A senhora explicou para a gente o que é, contextualizou direitinho. Agora eu queria saber como foi esse processo de criação, como foi esse ponto de partida. Foi um processo bem diferente do que a gente tem hoje. Em 1998, a gente teve um projeto, primeiro projeto, Petrobras FINEP, né? E esse projeto, ele já tinha esse viés de você trabalhar com a indústria do petróleo, né? Então, nós fundamos 2 laboratórios. O Laboratório de Tecnologia Ambiental, o Labitan, e o Laboratório de Cimentação de Poços de Petróleo. Eu coordenava eu coordenava o Laboratório de Cimentos, de Cimentação para Poços de Petróleo, e o professor Marcos Mello coordenava o Labitan, né? E chegou o momento que ambos os laboratórios cresceram muito, né? É tanto que antes de eu assumir o Labitan completamente, eu coloquei cerca de 10 milhões em projetos lá dentro do LabCim, que era o Laboratório de Cimentos. E esse laboratório hoje é um núcleo de pesquisa em cimentação de poços de petróleo, coordenado pelo professor Júlio. E aí você tem tantas responsabilidades e você vai passando para os jovens, né? Porque você tem que dar atribuições aos jovens, para que eles também se desenvolvam e também sejam mentores dentro da instituição, né? E aí eu assumi o Labitan em 2012, mais ou menos. Nós passamos a se localizar fisicamente lá no NUPRA, no 2º andar. E o Labitan hoje é um laboratório bem consolidado internacionalmente, nacionalmente e tudo mais. E a gente está exportando pessoas com um conhecimento muito sólido para outras universidades e até para o exterior também. Acho que nós temos uns 5 a 6 profissionais que hoje eles estão no exterior trabalhando em outras universidades. E pessoas que, assim como você, vinha da graduação, que chegou assim praticamente sem saber muita coisa, e a gente foi fazendo com que ele crescesse, né? E hoje, um deles é o Moisés, hoje ele está numa universidade portuguesa. E assim, eu acho que a gente está cumprindo o papel. Com certeza, dando muito orgulho, né, para o UFRN, para o Rio Grande do Norte e para o Brasil também. Quem faz a próxima pergunta, professora, é Karen Souza. Olá, professora, Olá, tudo Karen. bem? Tudo bem. E ainda em relação ao Labitan, como foi desenvolvida essa parceria com a Petrobras, né, que você mencionou anteriormente, e quais foram os projetos que o Labitan e a empresa fizeram juntos? Primeiro, todos os nossos projetos anteriores com a Petrobras eram na área de cimentação. Então, a gente trabalhava com geopolímeros para cimentação de poços de petróleo, geopolímeros para coibir essa questão de vazamento de gás, né? Para correção de trincas nos poços de petróleo. Então, esses projetos todos eram projetos experimentais que a gente aplicava no campo, né? E é tanto que nós temos 22 patentes hoje, eu acho. Eu acho que 11 delas são na área de poços de petróleo. Mas a minha expertise mesmo é no desenvolvimento de materiais. Materiais não só para poços de petróleo, mas materiais como catalisadores. Então, os nossos primeiros projetos do Labitan que surgiram foi na rede de catálise.
apoiado pela Petrobras. A Petrobras apoiou vários laboratórios no Brasil e um dos nossos laboratórios, que foi esse, o Labitan, foi o laboratório que foi apoiado financeiramente pela Petrobras e a gente teve vários recursos e compramos vários equipamentos. E depois, o último projeto que nós tivemos com a Petrobras foi antes da pandemia. A gente tinha um projeto de 3 milhões, que era exatamente para o desenvolvimento de células solares, células à base de perovskitas, como eu já citei. E esse projeto, ele deu origem a várias parcerias internacionais. Hoje, a gente está com uma parceria com a Alemanha, com a Eva Angler, né, que é da Universidade de Munique. E a gente tem outras parcerias também aqui no Brasil, com a Unicamp, tem uma professora que trabalha também nessa área. E quem nos dava suporte na Petrobras era o Morgado, e o Morgado se aposentou recentemente. E aí a Petrobras agora está voltando de novo a aplicar recursos nessa área, porque na pandemia ela retirou parte dos recursos que as universidades, não só aqui no Rio Grande do Norte, que as universidades tinham, entende? Então, atualmente nós estamos mais com empresas estrangeiras, no caso, nós estamos com a Galp e com a Total. Esses dois projetos são coordenados por uma pessoa que foi minha aluna de iniciação científica e hoje ela é professora aqui da UFRN e ela conseguiu um projeto de 18 milhões e outro de 6 milhões. Ou seja, não é legal você ter uma pessoa assim que... E essa garota, ela chegou lá assim como vocês. É jovem, mas com muita vontade, muita resiliência e vontade de trabalhar. E aí consegue. Maravilha, professora. A gente vai precisar fazer uma pausa aqui bem rapidinha, mas não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a professora da UFRN, Dulce Melo. E eu já passo a palavra para a aluna Gabriele Venceslau, que é quem faz a próxima pergunta. Olá, professora. Olá. Eu gostaria de saber como é para você realizar descobertas que podem, de fato, mudar o nosso futuro. Eu acho que realizar descobertas, em qualquer que seja o tema, é uma vitória para qualquer um de nós, né? E as nossas descobertas, elas se fazem através também das decepções. Às vezes você está fazendo um experimento e aquele experimento não deu certo e as pessoas têm uma tendência a jogar fora tudo aquilo que eles estão fazendo. E não é bom fazer isso. Você tem que lidar com isso daí e tentar outras vezes, né? Para mim não foi tão simples assim, foi difícil. Só contando um episódio, teve uma vez lá na USP, na Universidade de São Paulo, que tinha um japonês e o japonês jogou água em todo o meu processo, todo o meu procedimento que eu estava fazendo. Só que ele achou que fez um mal para mim e ele fez um bem, porque deu origem, eu tive vários cristais lindos que surgiram de terras raras, no caso, que são aqueles 14 elementos da tabela periódica, que vai do lantânio até o lutécio, no caso. E aí deu origem ao primeiro cristal que deu origem ao primeiro laser brasileiro. Ou seja, às vezes você pensa que vai dar tudo errado e deu tudo certo. Então, para a gente ser cientista, são muitos desafios. Mas esses desafios, eles são mensuráveis, mas eles também passam pela sua resiliência. Se você consegue realmente trilhar aquilo dali, vai-te embora. Isso aí.
a tentativa e erro também faz parte, Faz né, parte, professora? Isso mesmo. Vamos seguir aqui, porque quem faz a próxima pergunta é Ramon Soares. Professor, agora fazendo uma pergunta um pouco mais específica, de que forma você acredita que o hidrogênio verde ele pode afetar a maneira como vemos os combustíveis de hoje em dia? Ramon, eu te digo uma coisa, que esse é um processo revolucionário. O hidrogênio verde, ele está sem volta. Ele, atualmente, a nossa governadora, ela contratou, não, ela assinou um convênio com uma planta de hidrogênio verde aqui no Rio Grande do Norte. Essa questão, ela é muito importante, porque ela vai gerar emprego para a sociedade, para as pessoas realmente que estão saindo das universidades com essa capacidade de trabalhar com. E os nossos laboratórios estão muito bem preparados para dar suporte. Porque, assim, o hidrogênio verde, o hidrogênio tem várias cores, digamos assim. Se ele é verde, é porque ele está vindo, dizem assim, se ele é verde é porque ele vem da eletrólise da água. Ou seja, se faz a eletrólise da água, você separa o hidrogênio do oxigênio, no caso, né? Acontece que o hidrogênio, ele não pode ser considerado ser só verde. Ele é importante que ele seja considerado sustentável. Sustentável quer dizer de onde ele vem. Se ele vem dos aterros sanitários, ele é um hidrogênio igual ao outro que foi adquirido através da eletrólise, entende? Só carece de você ter mecanismos de fazer esse hidrogênio ser puro, né? E como você perguntou, a nossa tendência hoje é a gente ter o hidrogênio como sem volta na vida de todas as pessoas. Ele vai impactar em todos os aspectos. No aspecto de geração de energia, não somente isso, mas no aspecto de geração de novos combustíveis leves, no caso, a gente pode ter combustível de aviação, tá? Pode ter outros tipos de combustíveis que você precisa. Recentemente, a gente recebeu um pessoal de uma empresa aí e eles queriam combustíveis para navio, né? Combustíveis para navio, você pode obtê-los através da biomassa, produzindo hidrogênio também. E a partir do hidrogênio, você tendo o hidrogênio como um insumo comum, você pode produzir outros componentes. Por exemplo, um dos problemas maiores é o armazenamento do hidrogênio. Onde é que você vai armazená-lo? Tá? Você pode armazenar em rochas basálticas, por exemplo, mas você pode também pegar o hidrogênio e usá-lo com o monóxido de carbono para produzir combustíveis leves através da reação chamada reação de Fischer-Tropsch, entende? Então, a química, ela dá um jeito para tudo. Verdade, é o futuro, né? E falando é o futuro. do meio ambiente, aliás, é o sustentabilidade, é o presente. É o presente e a gente tem que realmente fazer com que o futuro ele seja mais leve, seja muito mais sustentável do que nós temos hoje. Professor, o nosso tempo está quase esgotado, mas tem a última pergunta do estudante Leandro Juvino. Professora, falando um pouquinho ainda sobre presente e futuro, eu gostaria de saber como, diante da discussão sobre o ensino médio, por exemplo, e a senhora que falou muito sobre juventude, sobre jovens, eu queria saber como que a senhora entende a importância do estudo da química para esses estudantes. Por exemplo, como a química auxilia na formação, digamos assim, intelectual dessa juventude e na vida também? Eu acho que a química ela é fundamental. Ela está na vida de todos nós, como eu já falei, né? E para os estudantes, para os jovens estudantes, aqueles que querem fazer engenharia química, por exemplo, eles precisam saber muito química também. Para aqueles que querem fazer farmácia também, a farmácia ela é uma área que ela requer muito esses preceitos da química, né? A outra coisa também, a área de materiais, gente.
essa área é uma das áreas mais milagrosas que eu posso dizer, a área de química dos materiais. Porque a gente tem os nanotubos de carbono, tá? Tem a questão de você procurar ter materiais nanométricos, que são muito importantes, os materiais nanométricos para sensores. Qual é o nosso problema maior hoje no Brasil? A gente não tem uma fábrica de sensores. As fábricas de sensores estão na China, entende? Então, se você usar tudo que nós temos nióbio, nós temos molibdênio aqui no Rio Grande do Norte. Se a gente extrair isso com propriedade, você tem realmente como fazer bons propósitos e projetos a respeito desse assunto. Eu acho que o jovem, se ele se apaixonar pela química, ele não fica desempregado, de jeito nenhum. Não conheço ninguém que esteja dirigindo um Uber porque é químico. Conheço porque, às vezes, também é uma questão, você ser bem-sucedido depende muito de você, entende? Então, estude, seja resiliente, acredite no seu futuro e tenha ética. Isso é fundamental. É isso. Professora Dulce Mello, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente no programa Checkmate. Parabéns pelo trabalho, né, já de tantos anos. E volte sempre aqui à TV Universitária. Obrigada. Voltarei, sim. Tá combinado. Eu agradeço também aos estudantes aqui do curso de jornalismo da UFRN e agradeço especialmente a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.